Vamos fazer de conta que essa célula seria a célula-mãe e aqui estaria o DNA, o núcleo e o citoplasma, sendo representado pela cor amarela e rosa claro. A célula, antes de fazer a mitose, passa por um período S que está contido na fase da intérfase, em que o DNA cromossômico está sendo duplicado, ou seja, quando lá na prófase o centro celular irá se duplicar ao mesmo tempo que os cromossomos desses dois centros celulares ficam juntos até o início da prófase. Ou seja, dois DNAs que se ligam por meio de uma região que se chama centrômeros. Depois vem a fase G2, que é a última etapa, para começar a mitose, que seria a duplicação dos centríolos. A prófase é a primeira fase da mitose, onde tudo está desorganizado e há pouca atividade na célula. Os DNA duplicados estão condensados nela ao desaparecimento dos nucleolos e da carioteca. Assim, os cromossomos ficam livres no citoplasma. Os centríolos se deslocam para a extremidade das células, assim começam a formar fibras do fuso mitótico. Essas fibras são estabilidade na célula, pois uma se liga na outra. Há um crescimento das fibras do fuso que se ligam aos cinetócoros dos cromossomos. Assim, quando se ligam, eles posicionam o cromossomo no centro da célula. Nessa etapa é chamada de prometáfase. Mas esse termo é só utilizado para alguns autores, porque também pode ser considerado o fim da prófase. A metáfase é quando os cromossomos estão alinhados no equador da célula, chamada placa metafásica, e é considerada a segunda etapa da mitose. Pode ser percebida porque os cromossomos eles estão literalmente na metade, por isso o nome metáfase. E nessa etapa é que os cromossomos podem ser também observados, por conta da alta condensação. Também é um dos pontos de checagem, porque só irá avançar se tudo estiver posicionado corretamente e ligado às fibras do fuso, também chamado checkpoint. Ou seja, se tiver tudo certo, ela pode avançar para a próxima etapa. Também é importante lembrar que cada cromátide irmã tem um grupo de proteína que forma o cinetócoro, e a tubulina das fibras do fuso vão se ligar às proteínas nessa etapa. A próxima fase é a anáfase. Nessa fase, as cromátides irmãs se separam e migram cada uma para uma extremidade da célula. Elas vão para polos opostos. Isso ocorre porque é o encurtamento dos microtúbulos do fuso mitótico, por conta da perda de moléculas de tubulina. No final, as cromátides irmãs se separam e elas são chamadas de cromossomos irmãos. A última fase da mitose é a telófase. Os cromossomos se descondensam, novos envelopes nucleares são formados ao redor de cada conjunto cromossômico e é reconstituído dois novos núcleos. Com a descondensação dos cromossomos, os nucleolos reaparecem e produzem RNA ribossômico. No final da mitose ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma, e ela formará duas células. Na célula animal, ela acontece de fora para dentro, que é a chamada citocinese centrípeta. Na vegetal, é a citocinese centrífuga, que é de dentro para fora. As células diploides possuem pares de cromossomos homólogos, ou seja, com cromossomos do pai e da mãe. Já as haploides apresentam apenas um lote de cromossomos.